Ninguém imaginava o que o Felipe Luiz iria falar depois do jogo contra o São Paulo. A verdade é que o Flamengo dominou do início ao fim o jogo contra o São Paulo e vimos que no pós-jogo o Felipe Luiz decidiu falar e foram aspas muito fortes sobre o Pedro. Vocês já viram em diversos lugares e o curioso é que não é novo, não é novidade essa situação do Pedro, porque outros técnicos e outras pessoas já reclamaram daquilo que ele já fez ao longo dos bastidores do Flamengo nos últimos anos. A seguir vocês vão ver outras pessoas que também falaram sobre problemas com o Pedro. Um jogador do nível dele não podia estar no momento em que ele estava, vivendo o que ele vinha vivendo. E muito em razão também do desleixo que ele estava tendo, porque ele se entregou de tal maneira que ele não participava. Acho desrespeitoso, não só comigo, mas também com o atleta que vai entrar, com o clube, enfim. Pedro, eu acho que também, e não é muito da característica do Pedro, o Pedro é um bom menino, sabe? Ele é muito bom garoto. Eu acho que esse negócio de seleção, convocação, também mexe um pouco com a cabeça dele, eu prefiro levar por esse lado. Acho uma cena lamentável, que não cabe mais no futebol de hoje. Depois o Pedro era o menino que ainda as dores que ele tinha passado, que ele tinha sentido no passado ainda o doía. E a primeira coisa que eu falei para ele é: limpa teu coração. E limpa seu coração e faz de novo. E lembro de uma frase que eu falei para ele tomando café, que eu falei assim: Pedro, sou teu amigo, eu te amo e te admiro como jogador, mas se eu fosse treinador hoje, você também não jogaria. Aí ele ficou até bravo comigo, aquela coisa toda, ficou 2 dias sem falar comigo. Mas ele entendeu que ele precisava se dedicar mais, estar mais focado nos treinos, aquela coisa toda. Eu puxava a orelha dele, depois ele terminar como ele foi o rei da América, né? Foi algo que ele já merecia, não que eu fiz isso, não. Mas ele só precisava de alguém mais alguém, né? Impressionante, que eu sei que a família dele é muito presente, o impulsiona bastante, o ajuda bastante, a esposa dele. Mas talvez alguém de fora, que caiu de paraquedas na vida dele, falasse: vamos por esse caminho que vai dar certo, tô junto com você. Acho que essa estender a mão e falar vamos junto fez com que ele deslanchasse e mostrasse aquilo que ele já tinha mostrado. O Pedro lá atrás, já no Fluminense, já tinha mostrado o jogador que poderia ser, e depois não conseguiu mostrar lá fora, volta pro nosso país e foi coroado pelo aquilo que ele já merecia lá de trás. Então eu fico feliz por isso, esses 2 amigos, depois tiveram muitos outros que você sabe, o Vitinho que hoje está na franquia, tantos outros, o Hugo que hoje está recebendo o que merece, Mateuzinho e todos os outros que Deus foi me dando a oportunidade de estar junto, devido também àquilo que eles viram também sobre Rodinei e Pedro, de uma forma visual. Então foi, acho que algo que foi vivido por muitos de uma maneira próxima. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. Não vou entrar em detalhes micro, mas obviamente que você vê o aquecimento, as respostas, o deboche, a maneira de correr, de andar, e depois, como eu falei para você, está tudo quantificado com o GPS, e aí os números são muito inferiores, né? Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer, tem que partir dele. Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. Como vocês viram, isso não é novidade lá no Flamengo. E o que eu imagino, tá? O Felipe Luiz, tanto como jogador, como agora como treinador, percebeu que ao longo dos anos isso estava acontecendo no bastidor do Flamengo. E ele precisava em algum momento falar sobre essa situação. E essa semana, pelo visto, foi a gota d'água e ele não se conteve e falou o que precisava ser falado naquele momento. Sabe por quê?
Porque se ele não falasse o que ele falou, ele poderia perder o elenco. E se ele perdesse o elenco do Flamengo, que joga numa intensidade muito alta, poderia jogar fora todo o trabalho que ele vem fazendo nesse ano. Significa dizer o seguinte, tá? Chega jogadores da Europa, por exemplo, o Jorginho, tá acostumado com técnicos da Europa, jogadores que precisam correr pro jogo do Felipe Luiz acontecer, como o Plata, o Bruno Henrique, o Luiz Araújo. Se ele passasse a mão na cabeça do Pedro, esses jogadores-chave que fazem a marcação-pressão, por exemplo, iriam com o tempo desanimar. Como que eu, que treino, que dou a vida, vou correr para um cara que eu sei que não entrega o máximo que ele pode? Então, qual que é o racional? Você acaba minando o elenco por causa de um só jogador. E ainda bem que o Felipe Luiz conseguiu criar um estilo de jogo sem o Pedro, para que ele não fosse dependente do resultado que o Pedro traz em campo. E aí sim poder falar com liberdade sobre o que vem acontecendo. Porque, por exemplo, se o Pedro esse ano tivesse feito já 20 gols, mas ainda se tivesse naquela murrinha dentro dos treinamentos, com que peso de fala o Felipe Luiz conseguiria falar sobre o Pedro? Como ele não vem jogando e o Flamengo performa muito bem sem ele, acaba que o Felipe Luiz tem total liberdade de falar, olha, tá dando errado aqui, ó. O GPS tá mostrando que ele é o último em tudo, não tá se entregando nos treinos, aconteceu isso, isso e isso. Ou seja, o Flamengo perde demais com essa murrinha, essa falta de dedicação que o Pedro tem, mas ele perde ainda mais. Sabe por quê? Porque se o Pedro continuar jogando do jeito que tá e treinando do jeito que tá, ele não vai pra Copa do Mundo. É ele que não vai pra Copa do Mundo. É ele que perde a oportunidade de estar no elenco do ano que vem. E que pode ser um elenco que vai brigar pelo título de campeão mundial. Aí você imagina, ano que vem, Brasil campeão mundial, o Pedro poderia estar no elenco que foi campeão mundial e não estava por causa de quê? Porque não se entregou de verdade. E aí, assim, o pessoal tá falando sobre o Pedro sair, né? Proposta do Zenit. É incrível. Só foi o Felipe Luiz falar sobre essa situação, já apareceu, já pintou uma proposta do Zenit. Minha visão sobre essa situação. Se o Pedro ele gosta mesmo do Flamengo, se o Pedro ele gosta mesmo de contar o que aconteceu na vida dele, seria um testemunho incrível que ele poderia dar depois dessa situação. E falar o seguinte, olha, eu estava errado, eu não estava bem naquele momento, eu tive que receber uma bronca muito forte do meu treinador daquela época para eu poder acordar e entender que as coisas estavam erradas. Eu resolvi mudar, eu resolvi fazer o meu melhor dentro de campo e nos treinamentos também. E eu consegui chegar para poder jogar com a 9 da seleção e ser campeão do mundo. Olha o testemunho que ele pode dar. Tá nas mãos dele. Quem perde com isso tudo é ele. Porque o Flamengo pode hoje em dia montar um time sem ele, como já vem jogando, e se ele sair do Flamengo e ser vendido, pode vir um outro jogador para poder suprir a necessidade do Flamengo. Óbvio, vai ser difícil? Vai. Mas ainda assim, nenhum jogador é insubstituível. Eu falo, depois que o Gabigol saiu do Flamengo, todo mundo que tá ali pode ser vendido a qualquer momento. Pode ir embora. Para mim, não tem ninguém ali que é insubstituível. Arrascaeta, Bruno Henrique, Léo Pereira, Léo Ortiz. Uma hora eles vão embora do Flamengo. Uma hora eles vão embora do Flamengo. E eu sei disso. Depois que eu vi o Gabigol ir embora do Flamengo, o Gabigol que inclusive jogou numa posição que não era a dele para poder o Pedro jogar na época do Dorival. Se dedicou, o Pedro foi para o Mundial, foi para a Copa do Mundo e o Gabigol não foi. E ó, o Gabigol nunca reclamou. Fez o que precisava ser feito. Vocês que faziam um juízo de valor entre Pedro e Gabigol, o tempo mostra quem é que estava certo. E quem era mocinho e quem era vilão dessa história. Depois que o Gabigol saiu, pra mim, pode sair qualquer um ali. Ninguém ali é insubstituível. Qual que é o racional? Agora, para as próximas semanas, é ver como é que vai acontecer esse desenrolar dessa história. O Felipe Luiz foi corretíssimo. Ele não pode perder o vestiário, não pode perder esse elenco, porque ele sabe que ali tem muita coisa boa. E a chance deles serem campeões de tudo esse ano é muito grande. Então não pode dar mole e perder o elenco por causa de um só jogador que não está querendo treinar. Seja ele do nível que for, ídolo ou não, não pode.
e ele foi corretíssimo no que ele falou e no que ele fez. O que você acha? O Felipe Luiz estava certo? Falou de uma forma muito dura com o Pedro? Não precisava expor esses problemas? Comenta aqui embaixo.